Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu trabalho na Diretoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e hoje eu vou fazer um vídeo tutorial relacionado à Programação Anual de Saúde. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3. No primeiro nós vamos demonstrar como fazer no sistema PDCA Saúde a parte da autoavaliação e priorização de padrões, no segundo a construção da matriz de intervenção e no terceiro o monitoramento das ações construídas. Nesse primeiro vídeo, então, a primeira questão é acessar o sistema PDCA Saúde. Então aqui nós estamos na página da Secretaria Municipal de Saúde. Aqui no menu do lado esquerdo há uma parte escrita Planejamento em Saúde. Clicando aqui, nós temos acesso ao site do planejamento. Aqui na parte de baixo nós temos Programação Anual de Saúde, onde vocês podem ter acesso através, clicando no 2015, aos documentos relacionados à Programação Anual de Saúde desse ano. A apresentação utilizada, quando foi demonstrado o que é a programação, como ela acontece, por quê, modelos da lista de presencial da reunião, o download do instrumento de autoavaliação, aqui a metodologia, caso vocês tenham alguma dúvida de como fazê-la, aqui tem um documento com uma possibilidade para a construção de matriz de intervenção diretamente no papel e não no sistema, caso vocês estejam em uma unidade muito grande, com várias pessoas fazendo, talvez fique um pouco ruim construir direto no sistema, ou mesmo numa unidade em que a internet não é tão estável. E aqui por último, a gente sempre pede que faça avaliação da metodologia para a gente melhorar a cada ano. Bom, para acessar o sistema, a gente clica então em Sistema PDCA Saúde. Aqui é a página de acesso ao sistema, e clicando aqui em acesso ao sistema, vocês vão ser direcionados para a página de login. Lembrando que essa aqui é a página de acesso para os trabalhadores de qualquer tipo de unidade da Secretaria Municipal. Os usuários do SUS também podem acessar o sistema, mas tem que fazer um cadastro antes numa página de visitante, já que o acesso não é exatamente o mesmo. Para efeitos de demonstração, eu não vou utilizar o sistema normal, eu vou utilizar uma distribuição de teste que a gente tem, mas ele funciona exatamente da mesma maneira. Então vocês vão entrar com o login de vocês aqui, no meu caso o Centro de Saúde Teste, e aqui a senha de vocês. Tá? O meu acesso, apesar de como teste, é exatamente igual ao de vocês. Tudo que está aqui vai estar no sistema de vocês também. Aqui é uma primeira aba Cadastro Base, onde é basicamente para atualizar a senha ou algum outro dado. E aqui em Programação de Saúde estão os dois ícones relacionados ao primeiro encontro e ao segundo encontro. Primeiro encontro, então, o que vai ser demonstrado hoje? Autoavaliação. Clicando, ele vai abrir essa janela, onde vai estar o ano preenchido automático e o nome da unidade de vocês. Aqui nós temos um campo dimensão e um campo diretriz. A lógica é que haja uma ampla discussão dos trabalhadores no centro de saúde e que se faça a avaliação através do instrumento de autoavaliação, que é derivado da carteira de serviços da atenção primária, nos padrões respondendo se cumpre ele totalmente, se cumpre ele parcialmente ou se não consegue cumpri-lo. Bom, para isso, o instrumento de autoavaliação foi dividido em 6 dimensões, sendo 3 essenciais e 3 complementares, e cada dimensão possui uma ou mais diretrizes, que são as mesmas da carteira de serviço. Clicando aqui, então, estão as 6 dimensões. Para efeito de exemplo, vamos selecionar a primeira, definição do território, e a gente vai ver que ela tem apenas uma diretriz. Quando nós selecionamos ela, automaticamente aparecem aqui os dois padrões relacionados a essa diretriz. A gente sabe que a diretriz muitas vezes tem um nome bastante longo, então nós colocamos esse botão aqui para facilitar a leitura dela como um todo, certo? Clicando em OK, ele some. No primeiro encontro, então, a gente vai fazer a avaliação de cada padrão, de cada diretriz, de cada dimensão. Como que a gente faz a avaliação? Depois de selecionar qual dimensão e diretriz nós queremos, vocês vão rolar aqui para o lado, vai estar tipo essencial, que é relacionado a essa dimensão. E aqui é um campo de avaliação em branco. Dando 2 cliques, abre uma janelinha, uma combo box, na verdade, onde você seleciona não, parcialmente ou sim. Então, apenas para efeito de exemplo, vamos colocar que essa primeira a gente alisa parcialmente e a segunda a gente alisa completamente. Né? Lógico, vai ser feita a leitura de cada um, isso aqui é apenas para a gente agilizar. O sistema salva automático cada uma dessas classificações, então não é mais necessário utilizar esse botão salvar. Nós deixamos ele aqui apenas por segurança. Mas uma coisa muito importante é que depois de vocês selecionarem o padrão, vocês cliquem fora, dessa forma.
Assim ele entende que você não está mais querendo mexer nisso aqui. Se você não clica fora, ele acha que você ainda quer modificar e, portanto, não salva. Depois de classificar, de avaliar os padrões dessa diretriz, seria a hora de ir para a próxima diretriz. Nesse caso, essa dimensão tem apenas um. Então a gente vai selecionar a próxima dimensão, acesso, e aqui há um conjunto maior de diretrizes. Selecionando a primeira, vão aparecer novamente os padrões dessa diretriz, certo? Faríamos da mesma forma, vamos colocar não e parcialmente nesse caso, só clicando fora para ele salvar, e aí iríamos para a próxima diretriz dentro dessa mesma dimensão. Tá? Notem que em alguns casos há uma quantidade maior de padrões e também uma própria redação maior, né? Então acaba empurrando essa coluna aqui para trás. Da mesma forma, a gente vai fazer a avaliação, vou colocar aleatoriamente aqui, certo? E assim faríamos sucessivamente, ou seja, iríamos selecionar a próxima diretriz, classificar os padrões, a próxima, até que se esgotassem as diretrizes dessa dimensão, e então iríamos para a próxima dimensão. Notem que o instrumento, ele pode, aqui da forma como está colocado no sistema, parecer muito grande. Ele tem 28 padrões distribuídos nessas dimensões e diretrizes. Algumas, como é a de acesso, acaba tendo uma quantidade maior de padrões. Então por isso pode dar essa noção de que ele é muito longo. Mas nas outras, nas complementares, acaba sendo menor. Então não é tão longo assim. A ideia é que vocês consigam fazer essa avaliação e também a priorização, que eu vou mostrar depois como faz, no primeiro encontro, que deve acontecer agora em março. Bom, depois de realizada a avaliação de todos os padrões, apenas para efeito de demonstração, eu vou utilizar alguma do complementar. Vou avaliar essa aqui, por exemplo, em não. Vou pegar aqui de uma outra espaço de discussão das equipes. Essa segunda tem mais de um. Vou avaliar uma como sim e a outra como parcialmente. E ao fazer tudo isso, eu vou clicar em... Depois que vocês fizerem a avaliação de todos os padrões das diretrizes das dimensões, vocês vão clicar em ordenar padrões. Então, clicando em ordenar padrões, notem que o campo dimensão e diretriz não estão mais preenchidos e agora a gente tem uma grande quantidade de padrões aqui, que são todos existentes na carteira de serviços. Puxando aqui para a direita, o sistema fez uma ordenação a partir do tipo do padrão e da avaliação realizada. Então, primeiro estão os essenciais não, depois os complementares não, os essenciais parcialmente, os complementares parcialmente, depois os essenciais sim e por último os complementares sim. Essa é a ordem que eu devo priorizar os objetivos? Não necessariamente. Objetivos que são extremamente importantes em determinado momento para uma unidade podem não ser necessariamente os para outra. Dessa forma, nós entendemos que os essenciais são sim prioritários com relação aos complementares. Mas o que é mais importante? Desenvolver um essencial que já é desenvolvido parcialmente ou um complementar que não é desenvolvido? Depende. Depende do padrão, depende da forma como a unidade está estruturada, o que os trabalhadores entendem como prioritário naquele momento. Lembrando que um dos padrões é o desenvolvimento de ações relacionadas à realidade do território. E é inviável que um instrumento dê conta de verificar a realidade de cada um dos territórios, certo? Agora, certamente há uma priorização para aqueles que não são desenvolvidos, sejam eles essenciais ou complementares. Mas se os trabalhadores da unidade entenderem que é mais interessante desenvolver um padrão que seja parcialmente desenvolvido do que um que não seja desenvolvido, porque naquele momento aquele é mais importante, esse caso deve ser analisado com cuidado, mas pode sim ser selecionado o parcial e não aquele que não é realizado. De qualquer forma, essa é uma ordem prioritária que vai se encaixar para a realidade da maior parte dos centros de saúde. Dificilmente um centro de saúde vai entender que deve selecionar esses aqui, que estão aqui embaixo. Normalmente, eles não vão ser tão importantes. Tá? Bom, agora a gente já fez a avaliação de todos os padrões, né? Como estamos vendo aqui, todos os padrões estão avaliados, selecionando um a um. E essa questão de ordenar os padrões serve para colocar nessa ordem que foi falado e para facilitar a nossa priorização. É impossível trabalhar todos esses 20 e tantos padrões
ao longo do ano, ou seja, desenvolver ações para todos eles de modo que a unidade consiga, de fato, realizar todos. Lógico que se quase todos já são realizados, há alguns poucos que não são, facilita muito, né, o desenvolvimento do planejamento. No caso de haver uma grande quantidade de não ou de parciais, a unidade deve priorizar alguns padrões de maneira muito cautelosa. E como que eu faço a priorização aqui no sistema? Basicamente selecionando esse checkbox. Então digamos que eu queira selecionar esse e esse. Pronto, esses 4 serão os meus priorizados. Quantos padrões eu devo priorizar? Bom, entende-se que um número que vá de 3 a 5 padrões seja um número interessante. É o que está dentro da realidade da maior parte das unidades. Agora, logicamente que nós do planejamento e também a atenção primária, a diretoria de atenção primária, recomenda fortemente que aquelas unidades que tenham capacidade de priorizar e desenvolver ações de maneira bem construída para mais padrões, assim o façam. Nesse exemplo aqui, eu selecionei 4 padrões. Depois de selecionar os 4, aí sim eu clico no botão salvar e a autoavaliação foi salva com sucesso, certo? Se por acaso, em qualquer momento, eu quiser modificar os meus padrões priorizados, porque entendo que aquela não foi uma boa avaliação naquele momento, basta eu desselecionar e selecionar outra. Clico novamente, autoavaliação salva com sucesso. Da mesma forma, se eu tiver um outro entendimento de que a minha autoavaliação naquele momento não foi bem realizada, eu posso modificar o valor dado a qualquer um dos padrões. Certo? Então, esse é o final do primeiro vídeo tutorial sobre a Programação Anual de Saúde 2015. E no próximo vídeo nós vamos ver como construir as ações para cada um desses padrões priorizados. Certo? Então, até mais.